Boa noite, bem-vindos ao Telenotícias. Hoje é sábado, 28 de março do ano 2026. Vamos às principais notas que marcam a atualidade nacional e internacional. As autoridades de saúde alertam para o agravamento de doenças de origem hídrica no país, com destaque para casos de cólera e diarreias agudas associados ao consumo de água contaminada e às deficientes condições de saneamento. Moçambique volta a enfrentar um cenário preocupante no que diz respeito às doenças de origem hídrica, num contexto marcado por chuvas intensas, inundações e limitações no acesso à água potável. Dados recentes indicam que desde o final de 2025 até ao primeiro semestre de 2026 foram registrados mais de 15 mil casos de cólera em diferentes províncias do país, com dezenas de óbitos associados à doença. As províncias mais afetadas incluem Zambésia, Nampula, Sofala e Tete. Paralelamente, as diarreias agudas continuam a representar uma das principais causas de morbilidade, sobretudo em crianças menores de 5 anos. Estima-se que anualmente mais de 2 milhões de casos de doenças diarreicas sejam registrados no país, muitos dos quais associados ao consumo de água não tratada. Segundo especialistas, cerca de 50% da população moçambicana ainda não tem acesso a serviços adequados de saneamento, o que agrava a propagação destas doenças, especialmente em períodos chuvosos. As autoridades alertam ainda que inundações contribuem diretamente para a contaminação de fontes de água, aumentando o risco de surtos em comunidades vulneráveis. Para fazer face à situação, o governo e parceiros estão a reforçar campanhas de sensibilização sobre higiene, tratamento de água e uso de latrinas, além da distribuição de produtos de purificação. A resposta deve ir além das medidas emergenciais, apostando em investimentos estruturais em sistemas de água e saneamento, sob pena de o país continuar a enfrentar ciclos recorrentes de surtos. Num país onde o clima e as condições socioeconômicas ainda favorecem a propagação destas doenças, a questão que se faz é simples: até que ponto estamos preparados para quebrar este ciclo? Na cidade de Quilimane, a erosão hídrica provocada pelas chuvas intensas destruiu uma estrada no bairro Isídua, além de inundar residências e infraestruturas públicas, incluindo um centro de saúde e um posto policial. Esta foi a forma encontrada pelos moradores locais para impedir o galgar das águas para a zona residencial. Cidadãos são cobrados 5 meticais para ter acesso ao ponto de travessia para a localidade da Madal. Os construtores justificam a atitude. Passei lá várias vezes, eu falei, vamos fazer, mas eu não aguento fazer nada. Eu preciso pensar, mas nós que vivemos aqui, que somos moradores daqui, nós não sabia. Só compramos 5 meticais, a pessoa que passa compramos 5, mesmo 5, compramos emprego, compramos paus, compramos saco. E também nós também aqui mesmo beber. Pelo nosso almoço, cobramos daqui mesmo. Já pedimos muito apoio ao governo, mas o governo nunca nos deu uma mão. E já temos mais de riachos aqui. Imagina onde é que podemos parar. Então decidimos pormos umas estacas aqui para podermos dar acesso às pessoas que vêm da Madal e para poder nos proteger. Vários utentes destacam que esta constitui uma das principais estradas para a localidade da Madal e adivinham dias piores e pedem a intervenção por parte do governo de forma a minimizar o problema de erosão. Então, nós pedimos ajuda ao governo, se possível, se pudesse arranjar um método qualquer para a nossa transitabilidade, como nós, cidadãos de Quilimane. Uma vez que eu sou daqui desse bairro de Isídua, mas estamos a sofrer uma tragédia dessa erosão. Já vai há bastante tempo. Essa estrada não estava aqui. As casas ali tinha casa lá, no rio mesmo. Ali. Então, com essa erosão começou a vir pouco aos poucos, até essa fase assim de estar. Esta infraestrutura concedida para lazeres e prazeres é uma das que está em iminente desabamento e o mês de abril é visto como o mais perigoso devido ao registro do nível mais alto da maré nesta época. Assim que nós estamos a ver, até agora assim,
do jeito que está, para esse maré que está a vir de abril, não está bem. Yeah. Não está bem. Seria feito para nosso governo ver para toda a gente que está aqui no bairro Sidua, para ser recuperado do jeito que está, porque isso aí quando se parte até chegar lá no mercado da Rosa, não é para Sidua só, é para todos nós, porque assim isso aqui é uma ilha, isso aqui é maré, essa área é coisa, Teruzão, esse lado Teruzão, é por isso já não há maneira para a gente fugir, deveria fazer o menos possível a gente se recuperar um pouco. Não é parecido a só Madal, muita gente que passa aqui. Nos últimos meses, cidadão tem estado a abandonar a proximidade deste braço dos rios dos Bons Sinais, temendo situações de catástrofe familiar. Estes postes de corrente elétrica começam agora a constituir um atentado aos utentes. O problema, esses também estão a agitar só, mas não estão a conseguir bem arranjar até coisas ficarem boas, não. Só estão a agitar para menos ajudar as pessoas. É isso mesmo, só que estamos a ver só. Não sei se vai, este rio assim não vai se conseguir mesmo. Ele sempre está indo areando sempre. Está indo areando. Só se fosse que outro tempo, se a gente vivermos aqui, essa área aqui, as pessoas há onde sair, porque isso sempre está indo. Não está, porque ali está vindo aqui, e aqui está a ir-se. É por isso que está areando essas estradas. Essa água, quando choveu, ali nós fundamos, porque não tem sítio de água para sair para outra margem. Mas sempre estamos a ver assim. Está a ver Antunes aqui? Antunes está mal. Isso tudo vai aonde? Não vai Mangalo? Agora é isso que eu estou a pedir. A população também ficaram bem. Chuva, não negamos chuva, queremos chuva. Só que agora queremos ajuda também aqui na Madale. Queremos ponte. Veja lá isso tudo. Aos dirigentes, chefes grandes, que nos ajudem. Imagina todo o bairro de milhões de pessoas, como é que vão ficar? Onde é que podemos parar? Isso nos dói. O bairro do Sidua, na cidade de Climane, é praticamente uma ilha e a maior parte das encostas de acesso registram a progressão da erosão e são visíveis na maior parte dela sem sequer nenhuma intervenção para a contenção da erosão hídrica, o que constitui um atentado. O impasse entre o governo moçambicano e empresas multinacionais em torno das contribuições fiscais está a gerar um braço de ferro, com analistas a defenderem a necessidade de revisão das políticas para garantir equilíbrio entre arrecadação e sustentabilidade empresarial. Em fevereiro de 2026, o governo de Moçambique intensificou a cobrança de dívidas fiscais à Kenmare Resources, empresa irlandesa que opera a mina de titânio de Moma, província de Nampula. A exigência, estimada em 100 milhões de dólares, inclui impostos atrasados e contribuições adicionais para projetos sociais. Com ameaças de suspender licenças de operação, o caso expõe riscos para a maior mina de ilmenita do país, responsável por 8% das exportações nacionais. O painelista Sabir destacou que as empresas multinacionais não têm contributos para o desenvolvimento do país. Destacou ainda que as atitudes do novo governo são positivas em torno da revisão dos contratos. Nós sabemos muito bem que essas multinacionais, em detrimento daquilo que nós estamos aqui a falar, que estávamos a convidar e a criar incentivos atrativos para que viessem ao nosso solo pátrio e investirem no nosso solo, também não dão nenhuma contribuição à nossa nação. Se nós formos a ver, como dizia aqui o professor, essas empresas, por estarem nessas zonas econômicas especiais, tinham isenções, por exemplo, para entrada de máquinas que poderão ou estão a fazer serviço nessas zonas a 0%. Depois tinham aquilo que nós chamamos de royalties, né? Taxa de exploração, quase 1%, e é um monte de impostos fiscais que o governo isentou, que no final do dia
acaba não dando nenhuma contribuição para a nação como tal. Eu penso que essas empresas não produzem quase nada em termos de impostos fiscais e há uma necessidade extrema de que o governo, de facto, tem de fazer a revisão das políticas que foram aprovadas em Conselho de Ministros para serem desenvolvidas nessas zonas econômicas especiais, principalmente por essas nacionais. Eu penso que, no verdadeiro sentido, se a intenção for fechar para deixar o nosso recurso no país e tirar o nosso recurso, ganharmos 0%, 1% daquilo que sai, então vale mais fechar que continuarmos com esses contratos mal constituídos. Já o professor Pangaia mostrou a sua indignação com a isenção de impostos nas empresas multinacionais. Essas empresas multinacionais, para além daquelas que subsidiam, fazem trabalho terciário das próprias multinacionais, estão isentas de seguintes impostos. Imposto sobre rendimento de pessoas coletivas, que é pago normalmente em 32%. Esses senhores só podem pagar 1%. Imposto sobre valor agregado. Então estamos a falar do IVA. Esses senhores estão isentos, não pagam nada. Temos imposto de circulação e consumo. Estão isentos, não pagam nada. Tanto a empresa multinacional, assim como as empresas que prestam serviços terciários para essas empresas. Você já imaginou quanto é que o governo está a perder? O conflito entre o governo moçambicano e a Kenmar simboliza o delicado equilíbrio entre soberania fiscal e atração de investimentos. A ameaça à estabilidade da mina de Moma revela fragilidades no modelo de parcerias público-alvo. Segundo analistas, a resolução exigirá uma redefinição transparente de expectativas sobre risco de minar a sua confiança em um setor vital para a recuperação econômica do país. Analistas do debate político apontam contradições na resposta da Mosal à Procuradoria-Geral da República, num processo que continua a gerar controvérsia no setor econômico. Num segundo documento dirigido ao Ministério Público, a empresa afirma que a medida adotada não representa o encerramento ou paralisação das suas operações, mas sim uma ação de caráter temporário e operacional. Segundo a Mosal, a decisão visa garantir a preservação dos ativos, proteger as infraestruturas e assegurar condições para uma futura retoma das atividades. Segundo o analista António Muxanga, a Mosal, ao fazer o comunicado em resposta à Procuradoria, entrou em uma contradição. Muxanga afirma ainda que a Mosal já se despediu sem cumprir com as suas obrigações. Agora, a Mosal fez um comunicado. E se você for a ler o comunicado da Mosal e a resposta que a Mosal dá à Procuradoria, a Mosal entra em contradições consigo mesmo. Eu cheguei à conclusão de que quem fez aquele documento primeiro é uma pessoa e quem fez o outro é um advogado malabarista. Um advogado malabarista. Porque está a tentar recusar uma coisa que a Mosal assume, que nós vamos suspender a nossa atividade porque não conseguimos o bom preço de energia. Para quando é que haverá bom preço de energia? Vamos assumir as nossas responsabilidades, vamos indemnizar os funcionários e todos os colaboradores. Estamos a comunicar às empresas que nos prestavam serviços. Estamos agradecidos à comunidade de Matola Rio pelo trabalho que juntos fizemos, onde gastamos 25 milhões de dólares em 9 anos. Isso é despedida. Então, a Mosal já se despediu sem ter feito a parte que cabia. Que era o quê? Comunicar-se com o governo moçambicano, por pelo menos o governo moçambicano ter hospedado a Mosal no seu país. Por outro lado, o deputado Sabir afirmou que a IGEP não está a fazer devidamente o seu papel e convidou o governo a averiguar a situação de modo a responsabilizar os autores das infrações. Que aqueles que nós definimos para que sejam representantes legais, ou que nós ouvimos que são os representantes legais do governo,
perante essas multinacionais, que é o IGEP, não estão a fazer o seu devido papel. Então, aqui nós iríamos convidar o governo para fazer a mesma ginástica que fez com a situação do Inatro, que se leve uma auditoria, uma inspeção, a IGEP, e depois responsabilizar essas pessoas, porque nada estão a fazer para os interesses do próprio governo, do próprio Estado como nação, porque é aqui onde nós encontramos o conflito da soberania e o conflito da gestão de negócios ou negociatas econômicas dessas multinacionais. Então, aqui é uma responsabilização que deve ser feita aos gestores desses institutos que fazem a comparticipação do Estado nessas multinacionais. Porque estamos perante um cenário em que temos pessoas que se fazem passar de representantes do governo a receberem muito bem para poderem representar melhor o governo nestas multinacionais, em organizações ou em instituições multinacionais, e depois lá nada estão a fazer. E no final já temos situações como essa, que acabam afetando milhares e milhares de cidadãos. Generais e oficiais superiores da Renamo defendem a reabertura de delegações do partido, a preparação para futuros processos eleitorais e a aceleração do pagamento de pensões aos desmobilizados. Os generais e oficiais superiores da Renamo declararam no encerramento da sua primeira reunião a necessidade de abertura imediata e incondicional de todas as delegações encerradas em algumas regiões do país, bem como a preparação dos próximos processos eleitorais. O encontro destacou ainda a urgência na identificação e aceleração do pagamento de pensões aos desmobilizados. Segundo o presidente do partido, Renamo, Yusuf Mamad, a finalidade do encontro é um trabalho coletivo para alcançar poder para governar o país, comprometendo-se em defender e consolidar a democracia. E Afonso Macacho Marcelo Jacão, reconstituímos a nossa vontade coletiva de juntos trabalharmos e alcançar o poder para governar Moçambique. Cimentamos a nossa responsabilidade de defender e consolidar a democracia. A nossa forma de debater a nossa vida interna foi uma autêntica aula de democracia interna. Por conseguinte, todos ganhamos como filhos da mesma casa, ganhou a nossa resistência nacional moçambicana. O exemplo de hoje deve, provavelmente, ser a linha mestra de como podemos analisar, desenhar e cozer os objetivos do nosso partido. Porque, como diz o adágio popular, é falando que se entende. Os recentes comportamentos, como o lixamento do caráter dos nossos irmãos e de manter o partido nos tribunais, é estrume para os nossos adversários políticos fortificarem e atearem a nossa vitória e a nossa missão de servir as populações através da governação. Ademais, Yusuf Mamad afirmou que o sucesso do progresso do partido é a reunião e falou ainda das metas por alcançar. Somos todos unânimes. Os nossos generais e combatentes são os guardiões da nossa obra-prima, a Renamo, e da nossa conquista coletiva, a democracia. A vitória nas eleições autárquicas em 2028 e gerais em 2029 são a nossa meta e o grande objetivo. Não há dúvidas que para alcançarmos esse desidrado coletivo precisamos de organização, disciplina, visão estratégica e, acima de tudo, união interna. A este propósito, fazemos um violento apelo para os nossos irmãos abandonarem as delegações que ocupam ilegal e ilegitimamente e que impedem o seu normal funcionamento. Importa referir que no âmbito da realização da reunião de quadros e do Conselho Nacional, assim como o reforço da união entre os membros do partido, os participantes defenderam também a necessidade de repensar a mobilização da juventude, tanto urbana como rural, num contexto marcado pela inteligência artificial
e a importância de fortificar e implementar os termos do DDR em coordenação com o governo como forma de responder aos anseios dos desmobilizados. Seguimos com as notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu prolongar o prazo dado ao Irão para a reabertura do Estreito de Hormuz, num sinal de possível flexibilização diplomática em meio à tensão na região. O presidente norte-americano Donald Trump decidiu prolongar o prazo inicialmente imposto ao Irão para garantir a reabertura do estratégico Estreito de Hormuz, uma das principais rotas globais de transporte de petróleo. Segundo declarações do próprio líder americano, a decisão foi tomada após um alegado pedido de Teherão, que terá solicitado mais tempo para responder às exigências internacionais. O Estreito de Hormuz, localizado entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã, é responsável por cerca de 20% do petróleo comercializado mundialmente, o que o torna vital para a estabilidade energética global. Nos últimos dias, o Irão tem sido acusado de restringir ou ameaçar a navegação na mesma região, em resposta a pressões e operações militares lideradas pelos Estados Unidos. A decisão de prolongar o prazo é interpretada por analistas como uma tentativa de evitar uma escalada imediata do conflito, criando espaço para negociações e possíveis entendimentos diplomáticos. Ainda assim, o ambiente permanece tenso. Washington mantém uma forte presença militar na região, enquanto aliados internacionais são pressionados a contribuir para a segurança marítima no Estreito. O bloqueio prolongado de Hormuz poderá provocar um aumento significativo dos preços do petróleo, com impacto direto na economia global, incluindo inflação e custos de transporte. Para já, o prolongamento do prazo surge como um sinal de contenção estratégica, mas o desfecho dependerá da resposta concreta do Irã e da evolução das negociações. O Irão divulgou novas imagens que mostram danos em infraestruturas após alegados ataques conjuntos dos Estados Unidos e de Israel, aumentando os receios de uma escalada militar no Médio Oriente. Imagens divulgadas pelo Crescente Vermelho iraniano mostravam edifícios danificados e equipas de emergência no terreno, enquanto Israel afirmou ter realizado uma vaga de ataques em larga escala na capital e na província de Azerbaijão Ocidental, no noroeste do país. As imagens surgem numa altura em que os órgãos de comunicação social norte-americanos avançam que Washington pondera enviar até 10 mil militares adicionais para o Médio Oriente, uma medida que poderá alimentar receios de uma guerra regional mais ampla. O conflito iniciado em 28 de fevereiro já alterou profundamente o cotidiano no Irão e agravou a instabilidade em toda a região. Segundo a Reuters, este eventual destacamento daria ao presidente Donald Trump mais opções militares, apesar de este continuar a falar em possíveis negociações com Teherão. Responsáveis iranianos alertam que qualquer operação terrestre poderá desencadear represálias para lá das fronteiras do Irão, incluindo ameaças ao transporte marítimo no Mar Vermelho. Organizações humanitárias dizem que o número de vítimas está a aumentar de forma acentuada, com a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho a apontar para mais de 1.900 mortos no Irão desde o início dos ataques. O chefe do exército da Suíça alerta para a existência de lacunas graves na defesa aérea do país, num contexto de crescentes preocupações com a segurança na Europa. O comandante do exército da Suíça advertiu que o país enfrenta fragilidades significativas na sua capacidade de defesa aérea, levantando dúvidas sobre a prontidão para responder a ameaças modernas. Segundo o responsável militar, o sistema atual apresenta limitações tanto ao nível de cobertura como de capacidade de resposta, sobretudo face ao crescente uso de drones e mísseis em conflitos recentes. O alerta surge num contexto de transformação do cenário de segurança europeu, marcado pela intensificação de tensões geopolíticas e pela evolução tecnológica no campo militar.
Apesar da tradicional neutralidade suíça, o país tem vindo a reforçar o debate interno sobre a necessidade de modernizar as suas forças armadas, especialmente no domínio da defesa aérea. Entre as principais preocupações estão a capacidade de detecção precoce de ameaças, a eficácia dos sistemas de intercepção e a necessidade de integração com tecnologias mais avançadas. Nos últimos anos, já a Suíça tem investido na renovação da sua frota aérea, incluindo a aquisição de novos caças, mas especialistas consideram que isso pode não ser suficiente sem um sistema de defesa aéreo integrado e atualizado. Os conflitos recentes demonstraram a importância crítica de sistemas de defesa capazes de neutralizar ataques de drones e mísseis que se tornam centrais na guerra moderna. O aviso do chefe do exército surge assim como um sinal de que mesmo países historicamente estáveis e neutros estão a rever as suas estratégias de defesa face a um ambiente internacional cada vez mais volátil. É com esta nota que marcamos um ponto final à presente edição do Telenotícias, com promessas de voltar na segunda-feira. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Este é o seu canal de eleição, FTV, tornando a sua visão uma realidade.